Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar as strings que são delimitadas por aspas duplas. Tanto as strings que são delimitadas por aspas duplas, como também as strings que são delimitadas por aspas simples, são de um mesmo tipo e possuem uma mesma estrutura. Então, o que as diferencia é que uma string definida com aspas dupla, ela tem a capacidade de ser interpretada. Ou seja, nós conseguimos concatenar e interpolar valor utilizando uma definição bastante simples. Inicialmente nós temos que saber duas terminologias. É comum nós falarmos a palavra concatenar e também nós falamos interpolar. Concatenar é quando nós juntamos duas strings, ou seja, nós temos a string A e nós estamos juntando com a string B. Já nós temos que interpolar é quando nós colocamos uma string no meio de outra. Como nós estudaremos, as strings de aspas dupla são super eficazes na interpolação de valores. Então vamos lá. Inicialmente vamos definir uma variável de nome num e vamos atribuir a esta o valor 55. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Agora nós vamos imprimir na tela a seguinte frase: o valor da variável num é ... e então nós conseguimos fazer referência à variável num diretamente. Ou seja, nós não precisamos fazer uma concatenação. Nós podemos colocar a variável num diretamente dentro da string. Até porque essa aqui é uma string de aspas dupla e então nós já estamos dizendo para o PHP que dentro dessa string pode haver interpolações. Vamos mandar executar. E então foi impresso aqui no console, o valor da variável num é 55. Nós temos que é possível obter o mesmo resultado fazendo a concatenação. Então vamos copiar e colar, vamos apagar essa parte aqui da string. Feito isso, vamos ir aqui no final, colocamos um ponto e então mandamos concatenar com a variável num. Ou seja, agora nós estamos fazendo a mesma coisa aqui na linha 13 como na linha 14. Porém, aqui na linha 14, nós estamos trabalhando de uma forma muito mais interessante. Até porque essa é uma definição que poupa tempo e melhora a legibilidade do nosso código. Nós temos que todas as strings que forem delimitadas por aspas duplas, ou então strings no formato de array-docs, podem fazer referência às variáveis contidas no escopo diretamente, a fim de interpolar o valor da variável com a string onde a mesma está contida. Nós temos que o PHP interpreta tanto uma variável local, uma constante, um elemento de um array, ou mesmo uma propriedade de um objeto. Quando nós estivermos utilizando uma variável de escopo diretamente, ou então nós estivermos acessando um elemento de um array, nós iremos dizer que esse aqui é um tipo de expressão simples. Ou seja, essa é a forma que nós temos para utilizar as variáveis diretamente dentro da string. Agora vamos definir um array, vamos chamar esse de A e vamos atribuir o mesmo 3 valores. Então vamos colocar aqui preto, azul, amarelo. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Agora vamos imprimir uma frase e vamos interpolar com um elemento do array. Vamos escrever echo e vamos colocar aqui a cor da bola é ... Vamos fazer referência à nossa variável array. Feito isso, nós abrimos e fechamos colchete e então vamos dizer que nós queremos que seja interpolado o elemento 1 do nosso array junto a essa string aqui. Ponto e vírgula para finalizar a instrução, mandamos executar e olha só, nós temos que foi impressa uma mensagem de erro aqui na tela. E então foi impressa uma mensagem de erro dizendo que não existe a variável de nome 55. Isso está acontecendo porque nós acabamos sem querer utilizando uma variável aqui. Vamos apagar esse cifrão, vamos colocar aqui uma quebra de linha e vamos colocar aqui embaixo uma outra quebra de linha. Vamos ir aqui embaixo, vamos colocar uma outra quebra de linha e vamos ir aqui na linha 17 e vamos colocar mais uma quebra de linha. Mandamos executar e agora nós temos que foi impresso 3 frases. As duas primeiras são iguais, até porque nós estávamos estudando as duas formas que nós temos para trabalhar com strings, ou seja, na primeira nós fizemos uma concatenação da forma simples e na segunda nós fizemos uma interpolação. Em seguida nós definimos um array e então nós fizemos uma interpolação com um elemento do array. E como nós podemos ver, a frase foi impressa aqui no console sem qualquer problema. Agora vamos definir uma variável somente para que nós possamos estudar uma notação diferente. Então vamos pressionar Enter, vamos definir uma variável de nome A e vamos atribuir a esta o valor 10, ponto e vírgula para finalizar a instrução. Agora vamos definir uma variável de A e vamos atribuir a esta o valor 50. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Feito isso, vamos imprimir uma string e vamos interpolar a nossa variável A e a nossa variável A. E então vamos escrever aqui echo, abrimos e fechamos aspas, e então vamos escrever o valor de A, 2 pontos espaço, e o valor de AA, 2 pontos espaço, e agora vamos definir as duas variáveis. E então, para nós interpolarmos a nossa variável A, basta nós colocarmos a mesma aqui dentro. E então, colocamos aqui a nossa variável A. Agora, para nós utilizarmos a nossa variável, nós temos que utilizar uma notação um pouco diferente. E então, vamos ir aqui, vamos definir a nossa variável A, até porque, para nós acessarmos a nossa variável, nós
nós temos que inicialmente acessar nossa variável. Agora o que nós vamos fazer é delimitar essa variável abrindo e fechando chave. Feito isso, basta nós colocarmos o cifrão à frente. Então, quando nós estivermos trabalhando com variáveis, nós temos que inicialmente acessar a nossa variável. Feito isso, delimitar a mesma abrindo e fechando chave e externamente colocar o cifrão. Desta forma, nós estaremos dizendo que nós queremos acessar a nossa variável. Agora, se nós não utilizarmos essa notação, vamos ver o que acontece. Vamos inicialmente mandar imprimir sem essa notação e em seguida mandamos imprimir utilizando a notação. Só vamos colocar aqui uma quebra de linha e aqui vamos colocar uma outra quebra de linha. Mandamos executar e como nós podemos ver, inicialmente a nossa variável 10 foi interpolada 2 vezes. Ou seja, nós acessamos 2 vezes o valor da nossa variável A. Porém, quando nós utilizamos a notação para expressões complexas, nós temos que foi impresso aqui no console o valor 50, ou seja, o valor da nossa variável e o valor da nossa variável A. Agora vamos criar uma situação hipotética somente para nós vermos uma outra utilização dessa notação complexa. Todas as vezes que nós estivermos falando em notação complexa, nós estaremos nos referindo a essa notação aqui, ou seja, a notação em que nós estamos delimitando uma referência, ou seja, nós estamos fazendo com que o PHP entenda que todos esses caracteres aqui devem ser interpretados e não impressos. Agora vamos criar uma situação hipotética somente para nós vermos essa definição aqui de uma outra forma. Então, vamos utilizar a nossa variável array, vamos colocar aqui a nossa variável array, vamos acessar o elemento de índice igual a 2, e então vamos fazer com que esse elemento seja uma variável. Feito isso, vamos atribuir essa variável, ponto e vírgula para finalizar a instrução, vamos escrever agora echo, abrimos e fechamos aspas dupla, e então vamos escrever aqui, var, 2 pontos de espaço, e então vamos ir aqui dentro, vamos colocar um cifrão, vamos dizer que nós estamos fazendo referência à nossa variável array, abrimos e fechamos colchete, e então nós acessamos o segundo elemento da nossa estrutura. Feito isso, vamos colocar aqui uma vírgula, e agora o que nós vamos fazer é acessar a nossa variável que nós associamos à string marrom. Então vamos dizer que nós queremos acessar a nossa variável que está vinculada ao elemento de índice igual a 2. E então nós temos que utilizar a nossa notação complexa para que nós possamos fazer o acesso de dentro de uma string. Vamos colocar aqui um cifrão, ponto e vírgula para finalizar a instrução. E então o que nós fizemos foi acessar o elemento de índice igual a 2. Feito isso, nós acessamos a variável que foi associada a esse elemento. Feito isso, vamos mandar executar e vamos ver se os valores são impressos corretamente. Mandamos executar e como nós podemos ver, há 2 mensagens de erro. A primeira está dizendo que não foi possível converter uma string e em seguida foi dito que a variável amarela não está definida. Então essa primeira mensagem de erro foi impressa porque nós tentamos definir uma variável diretamente. Nós não podemos fazer isso aqui. Agora, todas as vezes que nós temos esse tipo de situação, nós temos que colocar o nosso elemento entre chave. Ou seja, essa aqui é a anotação correta. Do contrário, nós temos que inicialmente será dito que não é possível fazer uma conversão e em seguida será impressa outra mensagem dizendo que o valor da nossa variável não é uma variável. Mandamos executar e agora sim, nós temos que foi impresso aqui no final, var amarelo, var marrom. Ou seja, nós acessamos de dentro de uma string o elemento de índice igual a 2 do nosso array de nome A. Em seguida, nós acessamos a variável que foi associada ao elemento de índice igual a 2 do nosso array A. Ou seja, inicialmente nós acessamos o array que nós definimos aqui na linha 16. Feito isso, nós associamos a string marrom ao elemento de índice igual a 2 do nosso array. E então, nós acessamos o elemento de índice igual a 2 e também nós acessamos a variável que foi associada ao elemento de índice igual a 2 do nosso array. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós estudamos como que nós podemos trabalhar com as strings de aspas dupla. Como nós podemos ver, quando nós temos esse tipo de string, nós podemos trabalhar com a interpolação de valores diretamente. Até porque o PHP irá interpretar a nossa string ao invés de simplesmente imprimir os caracteres na tela. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!